Boa noite, Lobão. Boa noite, Rocha. Boa noite, demais convidados. Boa noite a todos vocês do canal Mais Gel que estão aí com a gente nesse Super Dicão Enem 2021. Eu sou o professor Cristiano Póvoa. Vou trabalhar com vocês vários assuntos aqui relacionados à biologia no Enem. Então vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho de um assunto que pode ser entremeado com muitos outros, a questão da evolução, certo? E dentro da evolução, nós temos o neodarwinismo, que fala que dentro de uma espécie você tem uma variabilidade, por exemplo, existem indivíduos que gripam muito, indivíduos que gripam pouco. Essa variabilidade, ela é dada por mutações e recombinações gênicas. A mutação ela traz um material genético novo para a espécie, a recombinação simplesmente espalha esse material genético novo na espécie. Essa variabilidade passa por um processo de seleção natural, onde o melhor adaptado sobrevive. Então, lembre-se sempre, o indivíduo previamente adaptado sobrevive à seleção natural. Ele não se adapta, ele não muda para poder sobreviver à seleção natural. Ele é previamente adaptado graças à sua variabilidade, certo? E esse assunto da evolução nós podemos aplicar em N áreas da biologia. Por exemplo, na ecologia, certo? Alguns assuntos dentro da ecologia, o primeiro deles que eu quero abordar é a questão das cadeias alimentares. Qual que é o conceito de cadeia alimentar? Tá aí, ó. Representação linear das relações tróficas, das relações alimentares entre os seres vivos de um determinado ambiente, certo? Então eu tenho um vegetal que é sempre o produtor, né? Sempre tem que ter um produtor numa cadeia alimentar, porque ele que vai produzir a glicose dessa cadeia alimentar através de fotossíntese, que utiliza a energia luminosa, ou quimiossíntese, que utiliza a energia de reações químicas. Esse produtor, que no caso aí é um vegetal, ele é alimento para um animal herbívoro, um consumidor, aquele indivíduo que não consegue produzir seu próprio alimento, o indivíduo heterótrofo, certo? No caso dessa cadeia alimentar mostrada, é um gafanhoto que é um consumidor primário, que é alimento para um lagarto, que é o consumidor secundário, certo? Então aqui temos uma representação linear dessa cadeia. A setinha significa é alimento para, não se esqueça disso, ok? E essa cadeia alimentar, ela pode ser representada com predadores, com parasitas, etc. Não se esqueça que o gafanhoto aí, apesar de ser um herbívoro, ele é considerado um predador. A predação inclui você se alimentar de outro organismo, não importa se ele é um autótrofo ou heterótrofo. Então, ele também pode ser um autótrofo e você predando um autótrofo é herbivorismo, é um tipo de predação, ok? Isso é diferente de uma teia alimentar, porque na teia alimentar nós temos a união de várias cadeias alimentares. Então, está representada aí uma teia alimentar onde eu tenho vários organismos, certo? O vegetal, como ele é autótrofo, ele faz fotossíntese, ele é o produtor, ok? Quem se alimenta do vegetal é sempre consumidor primário. Então eu tenho três organismos aí, o gafanhoto, o sabiá e o besouro, que são consumidores primários, ok? Porém, o sabiá, ele se alimenta também do gafanhoto e do besouro. Então ele ao mesmo tempo é consumidor primário e consumidor secundário. A rã é consumidora secundária somente. Agora, a cobra é consumidora secundária quando ela se alimenta do sabiá e o sabiá se alimentou de vegetais. Porém, a cobra também pode ser consumidora terciária, quando ela se alimentou do sabiá e o sabiá era um consumidor secundário. O gavião também é um consumidor secundário porque se alimenta do sabiá e o sabiá é primário. Mas o gavião também pode ser consumidor terciário quando ele se alimenta do sabiá. Porém, se você observar aí, você vê que
A cobra é consumidora terciária, então o gavião também é um consumidor quaternário ou de quarta ordem. Observa o desenho. O gavião, ele não tem predadores, então ele é um predador de topo nessa teia alimentar, ok? Não se esqueça que tanto na cadeia alimentar quanto na teia alimentar, os decompositores atuam em todos os níveis, mas não são representados. Todos os organismos que você está vendo aí, eles vão morrer, vão entrar em decomposição, essa decomposição vai devolver para o solo nutrientes, mas a gente não representa esses decompositores nem numa cadeia e nem numa teia alimentar, ok? E o que acontece com a energia numa cadeia alimentar, uma energia numa teia alimentar? Por que essa cadeia alimentar não pode ser infinita, essa energia não pode ser infinita? Justamente pela questão da energia. Eu falei que a energia não pode ser infinita, a energia não pode ser criada nem destruída, ela pode ser transformada. Então eu tenho a energia total de um organismo, que eu vou representar em azul, a energia armazenada, que eu vou representar em verde, e a energia utilizada, que eu vou representar em vermelho. O produtor tem aqui a sua energia total. Tudo que ele conseguiu produzir de glicose ao longo da vida dele. Porém, parte dessa energia ele vai armazenar na forma de amido, na forma de própria celulose, que é um polímero da glicose, e uma parte dessa energia ele vai utilizar para ficar vivo, certo? O que ele vai passar para frente? Só o que ele armazenou. E acontece a mesma coisa, o consumidor primário, ele pega do produtor só a energia armazenada. Parte ele vai armazenar, parte ele vai utilizar para ficar vivo. E o consumidor secundário só pega a energia que foi armazenada pelo consumidor primário na forma de proteína, de um carboidrato, por exemplo, glicogênio, de uma gordura, etc. Ele vai armazenar uma parte dessa energia, outra parte ele vai utilizar. Então, a energia sempre vai caindo. E outra coisa, a energia total, ela é chamada de produtividade bruta. Tudo aquilo de energia que o nível trófico possui. A energia armazenada é a produtividade líquida, tudo aquilo que ele conseguiu reter. E como que ele gastou energia? Através da respiração celular, que faz a quebra da glicose, certo? Uma outra coisa, extinção de espécies. Quando uma espécie desaparece, nós temos as seguintes causas: competição, catástrofes ou ação antrópica. Na competição, ocorre o princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. Veja esse gráfico aí, que é o Paramecium caudatum crescendo sozinho no meio de cultura e o Paramecium aurelia também crescendo sozinho no meio de cultura. Quando eu coloco esses dois paramécios para crescerem no mesmo meio de cultura, uma população se mantém, a do Paramecium aurelia, e a Paramecium caudatum desaparece, porque ocorreu competição. Então, a competição, ela sempre leva à saída de um dos competidores, certo? E catástrofes. Nós tivemos várias grandes catástrofes no planeta. Por exemplo, há 435 milhões de anos, catástrofe do Ordoviciano, a grande extinção do Ordoviciano. 345 milhões de anos, extinção do Devoniano. 250 milhões de anos do Permiano. 95 milhões de anos do Triássico, 65 milhões de anos do Cretáceo. E atualmente estamos tendo a ação antrópica, a grande extinção do Holoceno, por caça excessiva, introdução de espécies exóticas, perda ou fragmentação de habitats, os organismos desaparecem. E não se esqueçam, numa relação de parasitismo ou predatismo, ocorre sempre um equilíbrio dinâmico, como a gente pode ver nesse gráfico aí, mostrando as populações de lebres e linces ao longo do tempo. Elas entram em equilíbrio porque uma população depende da outra. Ah, mas o parasita mata o hospedeiro. Sim, mas com o tempo, as mutações e as recombinações que foram faladas lá no começo, elas levam ao aparecimento de variedades resistentes, ok? Então, é isso. Um beijo, boa prova para vocês. Obrigado, Rocha e Lobão, pelo convite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.